Antes dos filmes, ao lado do Homem-Aranha e do Hulk, o Capitão América era um dos heróis mais conhecidos da Marvel Comics. O personagem foi criado em 1941 e se tornou símbolo do patriotismo americano, mas o sucesso veio mesmo apenas em 2011 com Chris Evans como Steve Rogers. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Em Capitão América, o primeiro Vingador, o ator se consagrou no papel e deu vida à melhor versão live-action do herói. A história de Steve Rogers começou na Segunda Guerra Mundial. Mesmo não tendo o padrão de um soldado, ele entrou para o exército. Uma vez lá dentro, fez de tudo para servir seu país da melhor forma possível, inclusive se candidatando para ser cobaia em um experimento de soro de supersoldado. Em quase uma década de história, a jornada do personagem foi longa e intensa. Rogers enfrentou diversas situações, até mesmo a decepção com o governo. Sua jornada chegará ao fim em Vingadores 4, porém, enquanto ela não acaba, vamos explorar mais um pouco o herói. Aqui, separamos algumas coisas que não fazem muito sentido sobre Capitão América. Lembrando que, assim como as outras listas do tipo, usaremos como base apenas os filmes do universo cinematográfico Marvel. As questões levantadas, portanto, falarão a respeito somente dos longas lançados até o momento. Por que seu escudo faz barulho? O Vibranium era pouco conhecido no universo Marvel há algum tempo, mas sua fama e conhecimento deram um salto depois de Pantera Negra. O escudo do Capitão América, por exemplo, é desse material. Sabemos que ele é um dos metais mais resistentes do planeta, sendo quase impossível danificá-lo. Outra característica é o fato de ele absorver sons. A física define o som em alguns grupos e em quase todos há vibrações e abalos envolvidos. Considerando isso, não era para o escudo tremer e muito menos fazer qualquer tipo de ruído. Mestre do disfarce. O pessoal adora zoar o disfarce de Superman. Como não o reconhecem, se ele só coloca os óculos? Bom, além desse acessório, o Homem de Aço ainda muda o tamanho de suas roupas, sua postura, seu cabelo, mas tudo bem. Agora, o que dizer sobre os disfarces de Steve Rogers? O homem coloca um boné e acredita estar invisível. Ele anda entre multidões e ninguém o reconhece. É exatamente a mesma pessoa de sempre, com a diferença do boné. Qual o nome do gel de cabelo? Já que tocamos na aparência, ou o cabelo de Steve Rogers também tem superpoderes, ou seu gel é milagroso. Não importa o que ele faça, seus fios simplesmente não saem do lugar. Ele passa por explosões, entra em brigas, rola, pula, cai, foge e nada. O cabelo não tem nem frizz. Como toda regra é exceção, em Vingadores, Guerra Infinita finalmente pudemos ver os cabelos de Capitão América balançarem um pouco. Como assim não pode ficar bêbado? Em Capitão América, o primeiro Vingador, Steve Rogers explica para Peggy que suas células se regeneram 4 vezes mais rápido do que as de um humano padrão. Por isso, seu metabolismo é super acelerado e, logo, ele não pode ficar bêbado, não importa a quantidade de álcool ingerida. Na verdade, isso não é justificativa. É possível sim ele ficar etílico, mas precisará tomar bebidas com teor alcoólico bastante elevado. O tempo seria bem menor, porém ainda teria jeito de curtir a bebedeira. Quantos anos tem ele? Nos quadrinhos, Steve Rogers finalmente conseguiu ingressar no exército aos 20 anos. Nos filmes, porém, sua idade aumentou para 21. Isso significa que Rogers foi congelado aos 20 ou 21 anos e, portanto, deveria ter a mesma idade quando fosse descongelado 70 anos depois. No entanto, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, Rogers parece muito mais velho do que um jovem de 20 ou 21 anos. Com seus músculos protuberantes e barba madura, Chris Evans se parece mais com o homem de 37 anos que tem, do que com Steve Rogers, de 21 anos. Ao longo dos filmes, também não vemos Rogers crescer. Ele age com muito mais maturidade do que uma pessoa da sua idade e às vezes esquecemos que ele ainda é basicamente uma criança. Como ele sabia que Bucky tinha como alvo os pais de Tony Stark? Os eventos da Guerra Civil levaram a uma revelação surpreendente. Zemo desvenda o mistério da morte dos Stark mostrando a Tony Stark um vídeo do Soldado Invernal matando seus pais. O que é mais surpreendente é o que acontece depois. Quando Rogers tenta impedir Stark de agir contra Bucky, Stark pergunta se ele sabia e Rogers simplesmente diz que sim. No entanto, como Cap sabia que Bucky era o autor do crime? Embora Cap pudesse ter feito a conexão de que os agentes da Hydra derrubaram os Starks, ele não sabia que era pelas mãos de seu melhor amigo.
Além disso, se ele sabia ou suspeitava do crime de Bucky, por que não contar a Stark antes ou impedi-lo de assistir ao vídeo? Ele também poderia ter tentado suavizar um pouco o golpe quando Stark descobriu, em vez de dizer sim categoricamente. Ele parece não saber nada sobre estar no exército. Capitão América se junta ao exército depois de ser recompensado por sua determinação, bravura e inteligência rápida. No entanto, parece que nunca lhe ensinaram nada sobre protocolo militar. Em O Primeiro Vingador, ele usa seu distintivo de infantaria de combate, CIB, abaixo das fitas, mas na verdade eles são usados por cima. Ele também usa seu número de seguro social no filme, mas durante a Segunda Guerra Mundial, os militares usaram um número de serviço em vez de um SSN. Depois de voltar ao acampamento, Roger saúda o Coronel Phillips como um bom soldado faz. No entanto, ele encerra a saudação antes que o coronel o saude de volta. De acordo com o regulamento, um soldado deve saudar um oficial superior até que ele retribua a continência. Rogers também usa chapéus em ambientes fechados em várias ocasiões, o que é proibido para militares. Por que ele parou de usar armas? Durante o Primeiro Vingador, vemos o Capitão América empunhando uma arma em muitas ocasiões. Ele não está apenas usando armas de fogo, mas também tem muita habilidade em atirar com elas. No entanto, esta é a última vez nos filmes que vemos Cap usando significativamente uma arma diferente do escudo. Embora vejamos Rogers usar um rifle estilo M16 brevemente em Os Vingadores e uma faca no início de Soldado Invernal, nunca o vemos usar as armas que foi treinado para usar nas Forças Armadas. Isso é por causa de sua nova moral ou porque ele não está mais travando uma guerra? É porque ele está perto de mais civis hoje em dia ou é um efeito cinematográfico para enfatizar a eficácia do escudo de Caps? Por que ele não pode pagar uma casa no Brooklyn? Em Age of Ultron, Sam Wilson pergunta a Steve Rogers se ele já encontrou um lugar no Brooklyn. Cap responde dizendo: acho que não posso pagar uma casa no Brooklyn. No entanto, espere um segundo. Por que Rogers não pode alugar um apartamento no Brooklyn? Ele é uma celebridade que trabalha em uma agência governamental secreta altamente financiada como um de seus principais agentes. Ele certamente é pago bem o suficiente para pagar o aluguel. Rogers não apenas receberia dinheiro da SHIELD, mas também deveria arrecadar dinheiro do governo. Ele ficou desaparecido em ação por 70 anos depois de salvar os Estados Unidos da Hydra, o que significa que ele definitivamente teria décadas de pagamento atrasado do governo dos Estados Unidos. Se isso não bastasse, Rogers poderia pedir a seu amigo Tony Stark algum dinheiro extra ou ganhar dinheiro fazendo aparições públicas e discursos inspiradores. Calças Hulk. Depois de passar pelo experimento bem-sucedido com o soro do supersoldado, o corpo de Steve passa por uma transformação absurda. Ele não cresce apenas para cima, mas também para os lados. Ele fica mais alto e muito mais musculoso do que era. Basicamente, ele passa do estado de uma criança desnutrida para um adulto completamente encorpado. Só há um detalhe. Ele entra na cápsula usando apenas uma calça cor caqui. Após toda a brutal mudança física, ele sai de lá com ela intacta. Hulk deve ter passado alguma receita antes. Elastano. Roupa de elastano é sua melhor amiga. Comente com a gente quais outras coisas sobre Capitão América não fazem muito sentido para você nos filmes.